a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com todos e todas nós nesse dia. Amém. Que bom que você atendeu ao nosso convite de participar de mais um culto virtual da União Paroquial de São Paulo. Quero acolher você com a palavra bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42, onde diz: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Diferente do que muitos dizem, não é um texto ou um versículo para te causar medo, mas é um versículo para encher o teu e o meu coração de esperança, porque esperamos por um Salvador que certamente virá. E à medida que o esperamos, Ele nos encontra através da sua palavra, e é essa palavra que nós queremos ouvir, guardar no nosso coração e também praticá-la. Que o Deus, que é Pai, Filho e Santo Espírito, se faça presente entre nós. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra de modo virtual. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando o encontro presencial não é possível, a Tua palavra continua sendo viva e eficaz, como uma lâmpada para os nossos caminhos e uma luz para os nossos pés. Nós te pedimos, ó Deus, limpa o nosso coração, dê atenção à nossa mente, abre, Senhor, nossos ouvidos para receber a boa nova do Teu Evangelho. Que aquilo que nós ouvirmos nesse dia encontre espaço dentro de nós e que nós possamos, com a ajuda do Teu Santo Espírito, colocar em prática. Muito obrigado, ó Deus, porque não nos deixas andar no escuro, mas vens até nós como uma luz para nos iluminar, nos orientar pela vida até o dia do reencontro de todos e todas contigo no reino celestial e eterno. Amém. Vamos cantar? Somente em Cristo esperarei, Ele é minha força, meu cantar, meu alicerce, é meu rei, firme no mais revolto mar, amor maior, profunda paz, o meu temor silente está, és tudo em mim, Consolador, vivo na luz de meu Senhor. Somente em Cristo que encarnou, ao sobre a terra caminhar, cheio de amor, se doou para os carrascos seu salvar. Foi nesta cruz que Ele cumpriu toda a justiça e o céu abriu, caiu sobre Ele toda a lei, vivo na morte do meu Rei.
Convido todos a lerem a passagem de Marcos, capítulo 12, dos versículos 38 a 44. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens, e para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo. Estava perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Palavra do Senhor. Do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Textos bíblicos como esse que nós lemos me fazem perceber como a fé cristã está interessada em influenciar todas as esferas da nossa vida. Diferente de outras fés, a fé cristã ela não quer nos encontrar apenas a cada domingo quando nós vamos à igreja, mas ela precisa ser levada a sério todos os dias para ser eficaz e relevante, especialmente naqueles temas da nossa vida onde somos tentados a agir de modo diferente do modo que Deus espera. Certamente uma dessas áreas da nossa vida é a ganância. Na tradição católica popular, a ganância, a avareza, é um dos 7 pecados capitais, ou seja, um dos males que dão origem a tantas outras ações erradas. Já segundo a Bíblia, em 1 Timóteo 6,10 diz que o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu realmente acredito que seja. Sabe por quê? Porque o modo da ganância se instalar no coração humano é se escondendo da própria vítima. O modus operandi da ganância inclui a cegueira do coração. Veja, com certa facilidade nós podemos confessar que somos orgulhosos em alguns momentos, que sentimos inveja de realidades melhores que a nossa, que nos iramos, que contamos vez ou outra alguma mentira,
que cobiçamos o que não nos pertence, mas dificilmente nós vamos confessar que somos gananciosos ou avarentos. Podemos ser tudo, menos isso. A gente dificilmente confessa que amamos o dinheiro e que vivemos por ele. Isso não. Nietzsche, o filósofo, disse certa vez que à medida que Deus vai sendo esquecido, ele vai sendo trocado pelo dinheiro. E é. Passamos a confiar que é ele quem vai trazer segurança, passamos a confiar que é dele que depende a realização dos nossos sonhos e projetos pessoais, passamos a acreditar que é o dinheiro que vai garantir conforto agora e no futuro. Você percebe como o dinheiro comanda a nossa vida? A nossa sociedade está ajoelhada e amarrada diante dele. Por isso não é à toa que nós encontramos mais registros de discursos de Jesus contra o amor ao dinheiro do que contra qualquer outra coisa. Talvez a essa altura da minha fala você esteja se perguntando o motivo de eu estar falando sobre ganância, já que o texto que nós lemos falava sobre mestres da lei soberbos e hipócritas. Eu vou explicar. Existe um elemento histórico que está considerado nesse texto, mas que não está escrito. Precisamos pesquisar um pouco mais o contexto histórico daquela época, mas antes eu quero lembrar ou relembrar a você quem eram os mestres da lei. Eram pessoas letradas e muito bem instruídas que recebiam esse título por saberem tudo sobre a lei divina registrada no Antigo Testamento. Eram pessoas que sabiam mais do que os outros e por isso tinham o poder de ditar o certo e o errado dentro do campo moral e religioso. Mas no fundo, como se diz hoje, não passavam de uns se-achões, piedosos, justos, preocupados com a causa humanitária por fora, mas cheios de si por dentro. Como Jesus mesmo disse, cuidado com gente assim. Porque quando começa a se apelar para a aparência, é porque já se perdeu a essência. Em outra ocasião, Jesus usou o termo sepulcros caiados, belos por fora, podres por dentro. Mas pelo fato de serem considerados homens com boa reputação, piedosos e sábios, eles eram responsáveis por administrar os bens das viúvas. Quando os maridos faleciam, não era permitido que as mulheres, as viúvas, administrassem o que lhes era de direito, costumes daquela época. Então os mestres da lei, eles ganhavam o direito legal de assumir essa função. Eles ganhavam uma porcentagem sobre o que as mulheres tinham e eles eram então responsáveis por manter uma vida digna aquelas mulheres muito empobrecidas até o final da vida. Obviamente, nesse processo, muitos abusos eram cometidos. E é justamente por esse motivo que Jesus diz que eles exploram as viúvas e roubam os seus bens. Era nesse processo. Não era apenas uma piedade falsa ou uma aparência mentirosa, mas também ganância, capaz de tirar o pouco que alguém tinha para ter mais, mesmo já tendo muito. Lhe parece familiar? Você percebe como que a ganância se instalou de modo sorrateiro? Eles jamais iriam admitir que eles estavam sendo movidos por ganância. Eles poderiam, os mestres da lei, serem acusados de qualquer coisa. E o texto os acusa de outras coisas. Mas gananciosos, isso não. Após essa fala de Jesus contra os mestres da lei, o Evangelho registra uma cena muito curiosa. Trata-se de uma viúva muito pobre, provavelmente explorado por aqueles de aparência piedosa. Mas no momento de ofertar para os serviços de manutenção do templo, ela doou tudo o que ela tinha. Jesus viu essa cena e disse que ela deu mais do que os outros. 2 insignificantes moedas.
Na fila que se formava para ofertar, passavam muitas pessoas, também os mestres da lei. E é provável que alguns faziam questão de revelar os valores que estavam doando, e alguns valores certamente eram muito altos, ou pelo menos muito maior do que o valor doado por aquela viúva pobre. Jesus, ele fica indignado. E não é à toa que no capítulo seguinte, em Marcos 13, ele vai dizer que o templo será destruído, sinalizando que esse cenário de exploração, hipocrisia e ganância também chegaria ao seu fim, porque isso não agrada a Deus. Nessa história, meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos dois tipos de pessoas. E através delas, Jesus nos ensina que valor monetário não é importante e não prova nada sobre a fé de ninguém. Mais vale alguém que tem pouco, doar pouco, mas fazer de coração, do que alguém que tem muito, doar muito das suas sobras ou para se aparecer. Vejam, a questão que envolve o texto não é valor monetário, mas é a intenção do coração. Dito isso, quero lançar algumas sugestões para você refletir sobre como esse texto bíblico pode encontrar espaço no teu coração e na tua vida cotidiana. Primeira sugestão que eu quero dar para você: cuidado com as máscaras que nós usamos para esconder a ganância. Nós escondemos a nossa ganância atrás de discursos como: eu não vivo tão bem quanto aquela pessoa, ou eu preciso garantir o meu futuro, ou ainda, eu quero dar uma vida boa para os meus. Veja, não há nada de errado nisso. Errado é quando colocamos os nossos olhos apenas nisso e não conseguimos mais olhar para o alto e reconhecer de quem vêm todas as coisas, e quando não conseguimos mais olhar para as situações que acontecem ao nosso lado e partilhar aquilo que do alto veio até nós. Segunda sugestão que eu quero dar para você: cuidado com lideranças inerrantes, pessoas cheias de si, incapazes de confessar erros ou corrigir posturas. Mestres da lei estão por todo lado, dentro de templos, inclusive. Talvez você já tenha reconhecido algum ou assistido algum na televisão, não sei. Jesus disse que pessoas assim são como sepulcros caiados, belos, piedosos, justos por fora, mas podres por dentro. Mais vale caminhar ao lado de gente humana, humilde, sincera, que sabe pedir perdão, perdoar, corrigir posturas, rever posicionamentos. Outra sugestão: denuncie exploradores e se compadeça de explorados. Usando uma linguagem figurada que certamente você vai entender, muitas casas de viúvas continuam sendo exploradas. Nosso país, infelizmente, reconhecido pela corrupção, carece de cidadãos capazes de não se amoldarem a sistemas que exploram, mas cidadãos que lutam por sistemas justos, onde todos tenham oportunidades, voz e vez, assumindo inclusive posturas pessoais em benefício daqueles que são vulneráveis. Aqui existe uma mensagem direta em relação às nossas escolhas políticas, nós, pessoas de fé. Por favor, não entenda isso como partidarismo. Apenas pense sobre isso. Uma quarta sugestão: seja generoso ao fazer o bem. Não podemos esquecer da atitude generosa e confiante da viúva pobre que sabia que nada lhe faltaria, pois Deus era o seu Senhor. Assim, tu também és chamado a crer. Nada irá te faltar. Pertences ao Deus que é dono de tudo. Eu não estou dizendo para você doar tudo que você tem para o trabalho sério que é feito pelo reino de Deus.
Mas eu quero sim te desafiar, aí na tua realidade, na tua comunidade, a ser generoso com as tuas contribuições, com as tuas ofertas, com aquilo que você coloca à disposição do reino, seja em valor monetário, seja com o teu serviço, seja com os teus dons, seja com a tua participação. Seja generoso diante daquele que tudo te deu e continua dando. Uma última sugestão que eu quero dar a você. Quando você fizer o bem, seja humilde. Jesus deixou claro que louvar os próprios atos de bondade não combina com pessoas de fé. Se algo de bom é feito, que o seja para quem recebe e para a glória de Deus. Quando nós agimos com bondade, não fazemos nada além daquilo que fomos chamados a fazer. E se nós precisamos louvar os nossos atos de bondade, talvez seja porque estejamos fazendo disso atitudes excepcionais e não regulares. Meu amado irmão, minha amada irmã, cuidado para que a ganância, a soberba, a exploração não façam parte da sua vida. Pelo contrário, mantenha os teus olhos fixos em Cristo, aquele que é generoso, humilde, rico em misericórdia e doador de vida digna para o mundo que Ele tanto ama. Que Ele seja nosso guia e referência. Amém. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Antes de encerrarmos essa celebração virtual, quero convidar você, aí da sua casa, a se juntar a mim em uma palavra de oração. Falamos com o nosso Pai. Querido e amado Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela orientação que recebemos de Ti neste dia. Ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos aquilo que aprendemos e a sermos sempre uma luz nesse mundo, assim como Tu és luz na nossa vida.
Ó Deus, nesse momento, tantos pedidos existem no nosso coração, motivos de gratidão, motivos que nos trazem alegria, motivos que nos trazem nova esperança, mas também, Senhor, motivos que nos entristecem, motivos pelos quais nós queremos clamar a Ti e pedir pela Tua intervenção. São tantos, e o Senhor conhece tão bem aqueles que estão em cada coração que assiste a essa celebração. E tudo isso nós queremos deixar diante de Ti, porque nós cremos que És um Deus que ouve, acolhe e responde todas as nossas orações. E fazemos isso orando juntos, como Tua igreja, como Tua comunidade, como Teus filhos e filhas, através da oração que Cristo, nosso Mestre, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua realidade, quero rogar a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante a sua face bondosa e te conceda paz. E assim venha sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Santo Espírito. Amém. Desejo a você um excelente dia, uma abençoada semana e convido você para nos reencontrarmos novamente no próximo domingo, em mais uma celebração virtual da União Paroquial de São Paulo.